Olá, vamos mostrar aqui um modelo de prova da disciplina aí de aeroportos e também de portos, tá bom? Aqui, ó, a questão número 1. Quais são os principais modelos de malha aérea e suas peculiaridades, tá, para a classificação? O modelo de malha aérea, tá, é importante, é muito importante a definição da empresa, tá, porque essas malhas aéreas, elas são importantes para a parte operacional. Então, quais são, tá? Nós temos aí redes lineares, redes ponto a ponto, tá? Que são usadas aí prioritariamente por empresas de baixo custo. Nós temos aí também as redes Hub and Spoke. Hub, H-U-B, and Spoke, S-P-O-K-E. Tá? Essa Hub Spoke, ela é utilizada por grandes empresas. O que é importante você saber? A rede linear, ela é típica do início do transporte aéreo, tá? Regular, que foi ali no início de 1920 a 1930. Então você tinha uma empresa que ela ia do ponto A para o ponto B, para a cidade B, tá? Depois ela ia para a cidade C, E, D, E, e ela começa a voltar depois até o seu ponto inicial, que era o ponto D. Tá? Analogamente, é o que acontece com o ônibus. Então, o ônibus sai de Ribeirão, passa em Cravinhos, pode passar em Pirassununga, Campinas, vai para São Paulo. E depois ele volta, São Paulo, Campinas, Cravinhos, Ribeirão Preto. Tá? Qual é a vantagem desse modelo? Imagina que você vai ter um menor número de aeronaves, tá? Porque uma aeronave consegue fazer esse trajeto. Se o piloto conseguir fazer esse trajeto em um dia, o piloto vai dormir na sua casa, a empresa não vai ter que aí arcar com a estadia de um piloto. Quais seriam as desvantagens? Imaginar que quando chegar na cidade B, o avião pode atrasar a decolagem para ir para a cidade C. E aí esse atraso do B para o C vai passar para as outras, tá bom? Então isso aí pode ser um problema, tá? Nesse tipo de transporte, então essa rede linear. Ela é conhecida como rede pinga-pinga, tá? A rede linear, ela pode ter também um tipo de voo que é importante, é chamado de voos pendulares. O que seria voos pendulares? O avião ele vai da cidade A para a cidade B, da cidade B para a cidade A, e assim sucessivamente. Tá? O que acontece muito na linha São Paulo-Rio. Então o avião vai para o Rio de São Paulo, do Rio ele volta para São Paulo, ele faz isso aí umas 3, 4 vezes no dia, tá? Porque é muito rápido ir de São Paulo para o Rio de Janeiro, tá? Gasta talvez até mais tempo sobrevoando no protocolo ali para aterrissar do que propriamente dito aí para fazer o voo de uma cidade para outra. Nós temos também a rede ponto a ponto. Nesse tipo de rede ponto a ponto, você pode ter a companhia aérea e suas parceiras. Tá? Então, elas vão ter voos diretos de aeroportos que compõem a sua rede. Tá? Então, aqui você vai ter uma necessidade de um maior número de aeronaves. Você vai ter uma redução do tempo de voo, você vai ter mais conforto, porque no caso anterior, o passageiro que sai da cidade A e vai para a cidade E, ele vai ter que aterrissar e decolar várias vezes. Isso aí não é gostoso, tá bom? Esse redes ponto a ponto geralmente é utilizado por empresas de baixo custo, também chamado de LCC, Low Cost Carrier, ok? Então você vai da cidade A para a cidade B, você pode vir para a cidade G e aí
você tem vários mercados atendidos. Tá? Você consegue aumentar aí o número de cidades que você oferece o serviço. Tá? Por último, nós temos aí a rede chamada de Hub and Spoke. O que seria Hub e Spoke? Imagina que você tem que ir para os Estados Unidos. Então você vai lá para Orlando e vai lá no aeroporto Lauderdale. Então, você tem que sair do Paraná. Você vai sair lá de Londrina. Então você vai pegar um voo menor, geralmente aí da Passaredo ou da Voipés, vai vir para Campinas, para Azul, e você vai pegar um voo de Campinas para ir para os Estados Unidos. Você tem lá São José do Rio Preto, vem para Campinas, que é o hub, Campinas é o hub da Azul, e aí de Campinas você vai para um destino aí mais longe. Esse hub spoke é interessante porque você concentra os passageiros em Campinas, tá? Então eles fazem uma conexão em Campinas, e aí numa aeronave maior eles vão para um destino aí mais distante. Tá? Então, de uma cidade pequena, você consegue voar com uma aeronave menor, tá? Geralmente pode ser uma aeronave aí de hélice, tá? E Campinas você junta esses passageiros para um voo maior, vão fazer conexão ali em Campinas. Tá? Isso é bem interessante. Então você tem lá Guarulhos, Campinas é o hub da Azul, então os voos se concentram aqui. Lembro que teve um caso que teve uma aeronave que ficou presa na pista aqui de Campinas. E isso causou um transtorno para a Azul, porque a maioria dos voos da Azul, bastante quantidade, passam aqui por Campinas. Tá? Então, isso aí gerou um problema que o hub dela estava sendo impossibilitado de receber pousos e decolagem. A questão 2 eu já respondi em outro vídeo, tá? Deve estar aqui na playlist. A questão 3, quais são os principais critérios para a escolha do sítio aeroportuário, do local que vai ser o aeroporto? Nós temos duas questões importantes. A primeira delas é a área. Um aeroporto ele precisa de uma área muito grande. Tá? Então você tem essa necessidade dessa área. Uma outra coisa importante também seria a demanda. Não adianta eu ter uma área muito grande num local que eu não tenho demanda por o transporte aéreo. Então você tem que fazer essa análise, apesar de o aeroporto ele é um promotor de desenvolvimento. Então você coloca um aeroporto numa certa região e aí ele vai trazer toda uma população para o entorno, o que pode ser ruim por causa dos ruídos, mas pode desenvolver essa região. Tá? Então tem que fazer essa análise. Então o local tem que ser adequado, a área para você colocar lá o terminal de passageiros, o TPS, para você ter uma pista em tamanho adequado, largura e comprimento. Esse local ele tem que ser livre de obstruções para não prejudicar os pousos, decolagens. Você tem que ver um local que é reduzido o impacto ambiental dele. Então, basicamente, seria esses critérios para verificar aí na escolha do local, tá? Declividade do terreno, isso é essencial. Nesse local é fácil o acesso, eu tenho rodovias que chegam até ali, porque o transporte aéreo é um transporte que necessita de um outro modal. Então as pessoas vão chegar de ônibus, modal terrestre, e vão passar para o modo aéreo. Vão chegar aéreo e passar para o terrestre.
Então tem uma rodovia de fácil acesso, tem transporte público, tem metrô. Isso é um critério importante na escolha do sítio aeroportuário. A questão 4 aqui, né? Um aeroporto, ele tem diversos componentes do lado ar e do lado terra. Então, o lado ar, a minha referência é a aeronave. Eu vou dimensionar o lado ar a partir da aeronave que vai ser o padrão ali desse aeroporto. E o lado terra, a nossa referência é o passageiro. Então a gente vai dimensionar o terminal de acesso, o meio-fio, a quantidade de carro, a quantidade de ônibus a partir do passageiro. Tá? Qual que seria o limite entre o lado terra e o lado ar? Poderia ser o balcão de embarque. Até o saguão ali de espera para entrar no voo pode ser o lado terra. E lado ar vai ser a partir do embarque ali que vai ter para a aeronave, tá bom? Esse aí pode ser o limite. Então, lado terra, eu tenho estacionamento, eu tenho meio-fio, eu tenho quantidade de guichê de check-in, eu tenho ali as esteiras de bagagem, eu preciso ter banheiros, eu preciso aí dos apoios, Polícia Federal, Polícia Civil, Vigilância Sanitária, Receita Federal, eu vou ter as próprias empresas do transporte aéreo, eu vou ter também essas salas VIPs, eu vou ter livrarias, restaurantes, café, tá? E o lado ar, o que seria? Seria a pista de pouso e decolagem, seria a pista de táxi antes do avião chegar na pista de pouso e decolagem, tem a pista de taxiamento, tem os fingers, tem o combate de incêndio, tem a torre de controle, tem o local de estacionamento da aeronave, tem o local de manutenção de aeronave, tem locais para armazenamento de carga paga, tá bom? Que não seja passageiro. Tá? Então você tem essa diferença. Então, e quais os principais componentes, né, desse lado ar e lado terra? Explique o porquê o componente pista é fundamental. Então, a pista, ela vai definir o comprimento dela, a largura, a aeronave que ela pode receber, tá? Quando eu faço o dimensionamento aí do comprimento da pista, eu preciso saber qual que é a direção dos ventos predominantes e a sua intensidade, tá? Para quê? Para não ter o problema do vento de través, que é o vento que bate, teoricamente, ali perpendicular na aeronave. Tá? Porque se eu tenho vento de través, ele vai tirar a aeronave ali do seu destino, ali, da sua direção. Então eu tenho que verificar. Então, a partir das rosas do vento e do anemograma, nós conseguimos definir qual que é a direção predominante do vento e tentar estabelecer uma porcentagem segura de operação dessa pista. Então, eu tenho que garantir que essa pista é operacional em 95% do tempo. E aí, o que acontece? Se essa pista não for operacional em 95% do tempo, o que eu posso fazer para alterar isso? Eu posso colocar pistas transversais em cruz, em V, tá? Então, você faz isso para tentar ter um maior uso. Por quê? Se está ventando na cabeceira 12 e ele vai está ventando, ele consegue mudar, ir para outra pista e descer por um outro lado, tá? Você tem pistas em V ali.
Então você consegue também aumentar a capacidade de pousos e decolagens. Então esse pista é fundamental. Então eu falei pista única, pista em V e em X, tá? Você pode ter uma outra denominação ali. Você pode ter também pistas paralelas, só que a pista paralela ela tem o mesmo vento de través, então se tem um vento muito forte, você não consegue descer nessa pista, tá? Pode ser um impeditivo. A pista ela é importante, a configuração dela e da pista de táxi, tá? Porque a capacidade horária da pista ela depende da configuração de quanto tempo a aeronave fica na pista. Então, se eu tenho bastante saída para a pista de táxi e o modo dessa saída, a aeronave fica menos tempo ali na pista e eu consigo fazer mais pousos e decolagens. Então, a pista é essencial num projeto aí de aeroportos, tá? Então, tem que estar bem definido isso. Então, o comprimento dela e outros fatores. Então, a gente desenvolveu esses conceitos, né, para ver o tamanho da pista. Fizemos lá um anemograma e aí você conseguiria relacionar esses conceitos. E aqui eu esqueci de colocar, tem uma rosa dos ventos mostrando a direção ali da pista. Então, aqui basicamente você tinha lá uma pista, uma cabeceira da pista apontando para a direção 340 norte. Então, aqui eu tinha, para saber o número da cabeceira, eu tinha que dividir 340 por 10, então era a cabeceira 34. E a outra cabeceira, ela estava próximo ali do 17. Eu não lembro se era 17. É só dividir por 10, tá? Aí não tem aproximado 1,7, se aproxima para 2, tá bom? Ou era 170, não lembro. Se fosse 170 seria 10, tá? Não me lembro ao certinho aqui. Era bem simples, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se tiver qualquer dúvida, entre em contato aqui no chat, tá bom?